Graça e paz, povo. Gente, vou trazer mais uma reflexão aqui, mostrar para vocês o quanto as religiões, né, aprisionam o povo, trazendo medo e pânico aos incautos, né? Você vê que eles sempre, para te trazer esse medo e pânico, eles têm que te trazer um engodo religioso, né? Em dizer que Jesus ainda está por vir, né? Ou seja, futurizando o Apocalipse, futurizando a vinda de Jesus, né? Ou seja, e fazendo isso transforma aquele que disse que viria naquela geração, trata ele por mentiroso. Ou seja, as religiões estando debaixo de um engodo doutrinal e religioso, passa isso para o povo e isso aprisiona você. Por isso que a salvação está fora das religiões, a salvação da mente. Porque para o espírito nunca houve condenação ou salvação, né? Ou estado de salvação. Ou estado de condenação, estado de salvação nunca houve para o espírito, porque Eclesiastes 12:7 já vai dizer: o pó volte à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Não é assim? Então, Eclesiastes 12:7. Isso já te tira esse engodo doutrinal. Porque o juízo que viria seria para aquele povo, para aquela geração, naquele tempo. Ali era o juízo que ia ocorrer. Porque ali era o período das trevas, né? Onde havia as transgressões, porque as transgressões era o período que existia, que a lei mosaica perdurava, né? Então, ou seja, o juízo era para Israel, não era para um globo terrestre, para um globo, para o planeta Terra. Não era o juízo para o planeta, e sim para Israel. Né? Você vai entender como. Você vai ver que aquela passagem de Mateus versículo 1, 2 e 3, eles se unem nenhum só raciocínio. Nenhum só raciocínio. Porque Jesus traz a lume ali, tanto a destruição do templo estaria alinhado com a sua vinda, né? Com a sua vinda. Ou seja, não tem uma terceira vinda, e sim a vinda do Filho do Homem, que era juízo para Israel. Você vai entender isso. Vamos ler lá Mateus 24, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ou seja, os discípulos saíram e mostraram para Jesus: olha assim, as pedras monumentais, né? Ardonada, né? Aquele monumento todo. E ali eles mostram para Jesus a beleza do templo, né? E Jesus responde para eles: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus já estava trazendo para ele que haveria uma destruição sobre aquele templo, né? Aí no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos. Você vê que eles juntam uma coisa na outra. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Você vê que a destruição do templo, a consumação do século, estaria aliado à vinda de Jesus. E isso houve naquele período. Isso houve naquele tempo, né? Aí vamos ver mais para frente o que fala em, vamos ver mais para frente Jesus, né? Jesus trazendo isso à lume a eles, né? Jesus havia dito que o sangue dos profetas seria cobrado naquela geração, né?
Ou seja, quando vir de Jerusalém sitiada, fujam para os montes. Você vê que o epicentro do Apocalipse, da vinda de Jesus, era para Jerusalém. Tanto é que ele diz isso, né? Fujam para os montes. Quando vir de Jerusalém sitiada, fujam para os montes, que esse dia será dia de vingança, o juízo contra eles, né? Jesus havia dito também ao sacerdote, que ele, o sacerdote, iria ver ele vindo com as nuvens. Vir com as nuvens quer dizer juízo. Aí você vai ver lá em Sanfonias. Sanfonias vai dizer isso. Se não me engano é Sanfonias 1,15. Enfim, Sanfonias vai mostrar isso. Em várias passagens vai mostrar que o vir sob nuvens, ou com as nuvens, era juízo contra aquele povo. Tanto é que o sacerdote entende quando Jesus fala que ele iria ver ele vindo com as nuvens. O sacerdote entende que seria juízo. Tanto é que o sacerdote rasga as vestes, né? Ou seja, apontando que Jesus blasfemou ali, que só Deus que faz juízo. Então o sacerdote entendeu que que vir com as nuvens seria juízo. E Jesus havia dito que ele iria ver ele vindo com as nuvens. Pedro, né? E Pedro interroga Jesus, né? Dizendo: quanto a este? Pedro apontando para João: quanto a este? Né? O discípulo amado. E Jesus vai dizer, diz assim, em João 21, 22, né? João 21, versículo 21, 22. Vai dizer assim: vindo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este, apontando para João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Jesus já está falando que João ficaria vivo, né? João ficaria vivo até que ele venha. Não ficaria vivo eternamente, mas até a vinda de Jesus, João estaria vivo. E João ficou vivo na ilha de Patmos, relatando o Apocalipse. João ficou vivo na ilha de Patmos, relatando o Apocalipse que viria sobre Israel, né? Jesus também diz em Mateus 16, 28: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passariam pela morte, até que ver o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, que aqueles que estariam ali, alguns ali, não iriam passar pela morte. Não está falando que eles iriam viver eternamente, mas até que ver o Filho do Homem. Ou seja, era até, não era eternamente, né? Ou seja, se Jesus mentiu, cadê esse povo vivo aí até hoje? Ou se Jesus ainda vai voltar, que nem as religiões ficam futurizando o Apocalipse, futurizando a vinda de Jesus. Cadê João vivo até hoje? E cadê o sumo sacerdote? Ou alguns que Jesus diz ali em Mateus 16, 28. Alguns ali que não iria passar pela morte até vê-lo vindo com as nuvens. Cadê? Ou seja, o vir com as nuvens seria juízo. Jerusalém sitiada. Dia de vingança. O sangue dos profetas cobrado naquela geração. Então, futurizar a vinda de Jesus é mau caratismo das religiões. É mau caratismo. Aprisionar o povo nesse misticismo, trazendo medo e pânico ao povo, né? Todo olho verá. Lógico, todo olho, qual olho que viu? Vi com as nuvens. O olho daquele povo que estava ali, sitiada de exército, juízo contra eles. Aquele povo viu. O sacerdote também viu, né? Aí eles falam assim, mas o evangelho teria que ser pregado a toda criatura. Então vamos tratar Paulo por mentiroso. Porque Paulo disse em Colossenses 23: se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura,
debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo já está afirmando que foi pregado a toda criatura. O juízo veio contra eles. Ou seja, ficar futurizando é mau caratismo. Ou seja, esses homens não são mentirosos, gente. Esses homens não são mentirosos. Né? Lucas 21:20 vai dizer que está próxima a devastação. Próxima, a palavra está próxima. Próxima não é daqui 2000 anos, não. 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo. João 2:18, que é a última hora. Ou seja, a palavra próxima e última hora não dá margem daqui a 10 anos, 100 anos, 500 anos, 2000 anos. Não dá margem a isso. Isso é sandice. Entendeu? E tratar Cristo por mentiroso e esses homens também. Ou seja, as igrejas mentem, gente, a respeito da vinda de Jesus. Elas mentem. Para trazer medo e pânico. Sabe? Infelizmente o povo fica aí debaixo dessa sobre a rédea da religião, aprisionados mentalmente, sabe? Aprisionado nesses apavoros aí. É tudo sandice religiosa, gente. Ou seja, em 500 anos, Jesus vai voltar. 1000 anos, Jesus vai voltar. 1500 anos, Jesus vai voltar. 2000 anos, Jesus vai voltar. É lógico que eles vão estar sempre futurizando, porque isso aí rende para eles. Rende para as religiões. A vinda e morte de Jesus foi para Israel, foi juízo contra eles. Né? Hoje é Deus mesmo sobre tudo e sobre todos. Tá bom, gente? Graça e paz. Acorda para a realidade. Futurizar a vinda de Jesus é mau caratismo das religiões e tratar esses homens todos por mentirosos. Pedro, João, o próprio Jesus, Paulo, é tratar eles por mentiroso. Os cristãos deveriam crer em Cristo, não crer. Eles crêem no Papa, crêem no padre, crêem no pastor, crêem no bispo. Crêem nesses homens aí. Mas não creem em Cristo. Seguem a criatura e não ao Criador. Graça e paz, gente. Um grande abraço.